Só queria, na verdade, falar assim que cada mês nós vamos tratar um tema, né? Nós começamos a falar. Obrigado, meu pastor Bruno. Nós começamos a falar sobre a visão da missão e vamos fechar o máximo que nós pudermos agora hoje, né? Porque estamos no mês de janeiro e o propósito era falar sobre a visão, missão da massa, estratégia, crescimento e o padrão da missão. E nos próximos meses nós vamos falar de outros temas. Então, no mês que vem nós vamos falar um tema de como ganhar vidas e por que a igreja muitas vezes não cresce. E nós vamos falar sobre alguns temas importantes, como o amor às vidas, o devocional do líder, visitas pastorais e como saber se relacionar. E aí eu já até peço o apoio da nossa apóstola, que para ela falar sobre esse tema, né, que ela já tratou uma certa vez. Eu creio que ela vai agregar mais nesse tema, porque a igreja não cresce. E aí eu já deixo para o próximo mês, minha apóstola, que já estamos praticamente em fevereiro, para se programar para essa temática, tá bom? Amém, aí vai ser com a senhora esse mistério. Amém. Esse manto, pastora, desenrolar aí para nós. Amém. Amém? Estamos à disposição. Glória a Deus. Então, nós paramos aqui no slide de número 10, no qual nós falamos sobre... falamos até o slide 11, foi sobre aliança financeira. Quem lembra? Nós falamos, dá um feedback aí só para ver se todos lembram. Nós falamos sobre a aliança cooperativa, da missão, como que a missão trabalha, a questão financeira. Falamos dos 4 níveis de multiplicação, NEF, Qualicamp, o ISOP e trabalho nas congregações. Muito bem. Nós vamos continuar falando aqui, agora, a parte do slide de número 12, né? Deixa eu ver, 12. Então, assim, é critério de ajuda financeira aos obreiros, né? Só para reforçar que nós falamos que a missão tem o caráter de uma agência missionária e adota o princípio da voluntariedade para a obra missionária. Então, aqui na missão nós não vemos como um emprego, né? Então, até porque é uma associação religiosa sem fins lucrativos. Então, só para a gente não ter essa ideia como uma empresa, porque a partir do momento que a gente pensa o ministério como uma empresa, de sua forma geral, claro que a gente sabe que toda instituição ela tem aspectos de uma empresa em muitos aspectos, mas no seu registro ela não é vista como uma empresa. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para a gente não associar o ministério à empresa. E o princípio dela é o voluntariado, né? É o voluntariado, nós somos voluntários, fazemos a obra realmente por amor, né, ao chamado, é um chamado que temos, tá bom? E cada congregação se desenvolve com uma ação voluntária através de uma equipe multiprofissional, que essa é a ideia do apóstolo, né, de fazer um ministério que cada pessoa que tenha sua formação, ela possa usar essa formação também para cooperação do ministério, né? Então, aí ele colocou aqui, né, como pesquisadores, profissionais, empresários, ciências sociais, pedagogos, professores, funcionários públicos, que são coordenados por um pastor dirigente da congregação, conforme a demanda que a congregação exija, né? E o pastor dirigente, ele recebe uma ajuda de custo no valor de 30%, aliás, né, o valor dentro de uma porcentagem de 30% dentro da receita da congregação, aquilo que nós chamamos de pré-benda. Né, porque é como fica mais característico, né, quando se trata de ministério. E assim, em tratando de um trabalho voluntário, acreditamos que a missão realiza os sonhos de ministérios para aqueles que têm uma vocação ministerial, entretanto a MASF não mantém vínculo empregatício, né? Ou seja, é a ideia de voluntariado, né? Tranquilo? Então, olha só, e aí, por exemplo, 60% é ajuda para o pastor dirigente, os 20% nós falamos no slide anterior, que é ajuda para a MASF Brasil, né, para a continuação da visão do ministério, e os 50% eles são diluídos nas demandas da congregação.
É claro que dependendo da demanda também, o pastor pode também pedir um auxílio desses 50% conforme a demanda local, conforme também a disposição desse recurso. Às vezes surge uma situação, o pastor ele pode também pedir um suporte caso necessário, tá? Mas esse 50% é diluído nas outras despesas da congregação. 30% é dele, né? O ideal é que ele se mantenha com os 30%, né? Mas a gente sabe que tem algumas demandas, algumas situações que surgem, algumas congregações que os recursos que entram ainda não suprem, às vezes o pastor ele pede um auxílio a mais e é possível fazer isso, mas tudo dentro de um alinhamento com a tesouraria, tranquilo? Aí o que acontece aqui, vamos lá. Então a visão de ministério da missão é um olhar para o futuro da igreja, né, aqui de uma forma mais prática. É o ministério para a última hora. Por que um olhar para o futuro da igreja? Porque a igreja ela caminha para frente, né? Ela caminha para um futuro. Né? A gente sabe que estamos aqui, mas sempre com um olhar para o futuro, um olhar, como o apóstolo sempre dizia, um olhar para Jerusalém, né? Um olhar para as coisas celestiais, para as coisas que são do alto. Uma hora nós estamos aqui, mas uma hora a nossa vida ela é como um estalar de dedos, né? A visão ministerial para a última hora, ou seja, um ministério é urgente, né? O chamado da igreja é um chamado urgente, o chamado do evangelho para a conversão de vidas é um chamado urgente, né? Ok? Visão global do reino de Deus na terra, ou seja, de uma visão integral do evangelho, mas não integral como uma teologia integral, digamos assim, mas uma teologia que tem um olhar amplo para várias questões também. E a transposição teológica entre a antiga e a nova aliança, ou seja, muita calma nessa hora aqui por esse ponto. Eu vejo muitas pessoas que elas nunca leram, por exemplo, um livro de teologia sistemática, por exemplo, do N. Gruden, ou qualquer livro de teologia sistemática. Aí eles vão, às vezes, até para as redes sociais, até da missão mesmo, que eu já vi, líderes, que postam lá, ridicularizando algumas coisas do Antigo Testamento. Né? Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, a gente vê um pouco, assim, de ignorância, de conhecimento teológico, porque o Novo Testamento ele só faz sentido com o Antigo e vice-versa. O Antigo só faz sentido com o Novo. Então, ambos se completam. Uma vez que se completam, não há uma anulação do Antigo. Isso não existe, ok? Por isso que é uma transposição, ou seja, aquilo que estava em oculto no Antigo, ele está presente no Novo, tá bom? Certa vez eu vi alguém falando sobre questão de genealogia, alguma coisa assim, né? Não sei quem foi, mas eu vi algo sobre genealogia, e entenda uma coisa, se não houver a genealogia na questão teológica, como é que vai existir Messias? Como é que você vai entender o contexto bíblico? Então os nomes estão ali como algo importante. Eu pergunto para você, você não ficaria feliz em saber a origem, por exemplo, da sua família? Eu acredito que quase 100% de nós aqui não sabe quem foi o bisavô, o triavô, o tetravô, o pentavô, o sextavô e assim sucessivamente. Você não ficaria feliz se você tivesse uma árvore genealógica, desde lá da sua 10ª, 20ª geração até chegar a você, até para saber como que você surgiu, de qual país os seus familiares vieram. Então a Bíblia vem dizendo isso aí para provar, é uma forma de registro, né? Até porque naquele tempo não tinha os cartórios eram os próprios profetas, né? Os sábios do Antigo Testamento que registravam. Então, a Bíblia também, então, por isso, sim, uma transposição, a visão da missão da antiga aliança para a nova. Mas não há uma anulação do antigo e agora, digamos assim, agora nosso olhar é só no novo. A Bíblia é um livro só, tá? Isso é muito importante nós pensarmos, tá bom? Tranquilo até aí, queridos? Alguma dúvida? Podemos continuar? Tranquilo? Estou William, ok. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, e a missão aqui tem alguns símbolos litúrgicos, tá? Que nós utilizamos. Por exemplo, tem igrejas que têm as suas liturgias, digamos assim. E nós optamos por uma questão profética, fazer uso da menorá, do shofar, do talite,
o óleo da unção, fazer atos proféticos, celebrar as festas bíblicas, né? Eu acrescentei aqui como uma observação. E por quê? Porque, entenda uma coisa, eu faço ciências da religião e as ciências da religião, ela é interessante. Dentro das ciências da religião, nós estudamos, por exemplo, a influência das simbologias. E você concorda comigo que tudo que está na Bíblia tem um propósito? Eu acredito que Deus não iria perder tempo em registrar uma coisa que não tivesse importância. E nós vamos ver, por exemplo, que a Bíblia ela é cheia de símbolos. E esses símbolos eles são carregados de significados. E é justamente aí que é o princípio do simbolismo bíblico, que é nos fazer lembrar de pontos importantes que Deus quer que você e eu não venhamos esquecer. Então, por exemplo, a menorá, o símbolo da menorá é o símbolo da presença do Espírito Santo. Então, quando você olha para a menorá, você deve lembrar do Espírito. Você deve lembrar também de um equilíbrio espiritual, por exemplo, que você tem a arte central da menorá e ao lado dessa arte central você tem os braços que estão em equilíbrio com essa arte central, mostrando que a nossa vida ela só tem equilíbrio quando está ligada a Deus. Amém? Então, por exemplo, o shofar, que representa a voz de Deus, o nome shofar significa voz, então é um anúncio, é um chamamento. Então, cada símbolo que nós usamos, ele tem um simbolismo profético, ok? O talit, que tem várias conotações, a questão da oração, tem a questão da promessa, lá de Malaquias capítulo 4, que Jesus traria a salvação, né? Ou melhor, Deus traria a salvação debaixo de suas asas, e debaixo de suas asas faz uma menção ao talit, lembrando que aquela mulher, por exemplo, que pegou nas orlas das vestes do Senhor, que era um talit que Jesus estava usando, ela foi curada. Então esse simbolismo é para a nossa liturgia do culto, podendo ser usada sem problema algum, né? Como o óleo da unção, que representa também nós estarmos cheios da presença do Espírito, atos proféticos, declarar uma palavra de vida, fazer algo para manifestar, digamos assim, a fé. E as festas bíblicas, que são as moedim, são tempos proféticos, ou seja, Deus determinou tempos. Por exemplo, a vinda do Espírito, a Santa Ceia, foram instituídas em celebrações bíblicas. Aí muitos falam assim, mas se foi instituída, a festa foi anulada. Ela foi anulada, se você pensar, talvez no sentido que ela não tem mais aquele sentido literal que tinha no Antigo Testamento, mas ela não é anulada no sentido profético, ok? Então, é importante lembrar das festas como um tempo de marcação dos propósitos de Deus em nossa vida, mostrando que a cada celebração de festa bíblica, Deus está renovando a esperança das suas promessas em nós, está apontando para um futuro. Então, todo o simbolismo é para nos manter na fé. Então, por exemplo, assim, existem, por exemplo, os símbolos que não são bíblicos, mas que muitas igrejas cristãs elas celebram, que eu não vou fazer nenhuma polêmica, só estou mencionando para a gente não perder tempo em coisas que não é o caso aqui. Um exemplo, o Natal. O Natal ele não é uma festa bíblica, mas é uma celebração cristã. Quase 5% dos cristãos não abrem mão do Natal, mas o Natal não é bíblico. Então, o que eu quero dizer? Tranquilo, pode celebrar o Natal, não vejo tanta dificuldade. Mas, por exemplo, por que não celebrar aquilo que é bíblico, aquilo que de fato tem uma conotação, uma denotação bastante profética? Então, isso que eu quero dizer para você, que os símbolos bíblicos eles têm um poder muito grande e nós podemos aprender muitas questões espirituais. Então, assim, o cristianismo ele começou na sua história, principalmente na história atual, se afastou muito de princípios das escrituras. E o nosso apóstolo, que dizia sempre, né, que nosso olhar está em Jerusalém, retornar a esses princípios é algo muito tremendo, eu acredito. Porque a gente se torna bíblico, a gente olha para aquilo que Deus deixou de fato, e eu creio que todos os mandamentos e princípios que Deus deixou é para nos ensinar, e assim, eu tenho certeza que a Igreja de Cristo ela cresce, né, de uma forma tremenda. Por exemplo, até é interessante que a Igreja Cristã, de modo geral, ela vai muito para o Antigo Testamento apenas para pegar as bênçãos. Você pode observar. Olha só a incoerência. Para ser abençoado e para ter bênção, explora todos os princípios de primícias, os princípios de oferta e os princípios de dízimos que existem no Antigo Testamento.
Mas quando fala de festa, não, isso é festa bíblica é do Antigo Testamento. Não, essas coisas que é do... Não, isso aqui é do Antigo. Não, isso aqui... Não, isso aqui é... Mas qual é a diferença? Tudo é mandamento, entende? Então não existe essa... vai chegar a Igreja Adventista, por exemplo, e vai tentar dividir. Não, existe os mandamentos éticos e os mandamentos cerimoniais, né? Mas o dízimo, se você for pensar, é algo cerimonial, não é algo ético, digamos assim. Ético não matarás, não roubarás, honrarás pais e mãe, honrarás o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti. Isso são mais coisas mais éticas e mais morais. Mas se a gente for pensar, se foi anulado os mandamentos cerimoniais, então ninguém deveria dar dízimo. Então, só que isso são teólogos que dividem demais a questão, e eu vejo a Bíblia de forma integral. É claro que eu não estou dizendo que, desculpa perder tempo nesse tópico, acho que é bom para esclarecer para muitos essas questões, que existe muita confusão, mas eu vejo a Bíblia de forma integral e entendo que a Bíblia ela é cheia de princípios. Talvez você não aplica o princípio de forma literal hoje, mas você aplica de forma espiritual, mas resguardando o princípio. Só um exemplo para você entender essa questão. Se nós formos pegar o dízimo, literalmente, hoje, ninguém deveria dar, por algumas razões. Primeiro, que o mandamento ele foi dado para o povo judeu, ok? Segundo, o Templo de Jerusalém não existe. E terceiro, boa parte também da parte de dízimo que era dado no Antigo Testamento era em forma de frutas, era na questão da colheita, ok? Beleza, mas isso hoje não dá para ser aplicado, porque primeiro, que nós estamos na nova aliança, segundo, o evangelho agora é para todos, né? Que mais? E lembrando que o evangelho, ele foi dado, segundo Isaías 31, à casa de Israel, né? Foi dado à nação judaica, ok? Diz lá, eis que faço uma nova aliança com a humanidade. Não é isso que está escrito. Eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Claro que com essa aliança feita com eles, a nova aliança, ela se estende, a visão dessa aliança se estender para todas as nações, ok? Mas o que eu quero dizer para você, só que literalmente hoje ninguém pode fazer isso. Então o que é aplicado? O princípio. Qual é o princípio que está por trás do dízimo? O doar, o ofertar, o contribuir, o honrar. Então são estas outras questões que são aplicadas, ok? E assim se dá para todos os mandamentos que estão no Antigo Testamento, que em princípio é aplicado ao Novo Testamento. Só mais um princípio para você entender essa questão. A questão, por exemplo, do templo. Até então não existiam igrejas e não existia, por exemplo, sinagogas. Com a destruição do templo, qual é o princípio que foi aplicado? O templo não existe, então vamos trazer a ideia do templo para dentro de um local menor, que são as sinagogas. E que, na verdade, as igrejas são uma cópia da sinagoga. Por exemplo, o Vaticano, para ser criado lá na Itália, ele foi baseado no Templo de Jerusalém. Então, aquela suntuosidade do Vaticano é toda tirada do Templo de Jerusalém. Então, eu só quero mostrar para vocês que esses princípios o cristão pode fazer aplicação, ok? E isso vale para a questão de alimentação, de princípios. Isso não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com qualidade de vida. Uma vez que você está em Cristo, você precisa ter qualidade de vida. E o que vai te dar qualidade de vida? Os mandamentos. Só mais um exemplo para você entender e eu fecho essa questão. Lá está escrito, não adulterarás. Ou seja, a questão do adultério seria, segundo o Antigo Testamento, se você se deitasse com uma pessoa que não fosse o seu cônjuge. Só que o que acontece? Jesus foi mais fundo e falou, peraí, esse mandamento aí não é só se deitar, mas também é olhar, é também desejar com os olhos, é querer aquilo que não te convém. Então, esses são os princípios. Porque se a pessoa podia pensar literalmente no Novo Testamento, mas eu só olho, eu não estou me deitando, então eu não estou adulterando. Mas Jesus falou negativo, começa com o teu olhar. Então, acho que deu para entender um pouquinho. Quem entendeu aí? Essas questões são importantes porque nos traz qualidade de vida. Amém? Isso nos dá muita, muita qualidade de vida. Ok? Então, os mandamentos de Deus, elas são como uma cerca que nos guarda. Você pode andar, brincar, se movimentar e fazer tudo aonde aquela cerca te limita. A partir dela é perigoso, né? Nós corremos risco de perdermos muitas coisas. Tranquilo aí, queridos? Beleza?
Glória a Deus, positivo, obrigado pelo retorno. Vamos lá, vamos avançar. Então, vamos lá. Nós temos aqui os desafios das mudanças sociais. Então, nós enfrentamos no nosso dia a dia muitas mudanças sociais. Só para citar aqui algumas, nós temos da sociedade industrial para a sociedade da informação. Né? Você percebe que nós estamos num tempo de muitas mudanças. Antes era tudo ligado à indústria. É claro que hoje ainda é, mas hoje, devido à revolução da informática, tudo está socializado, né? A informação ela corre muito mais rápida. Então, da tecnologia simples para a alta tecnologia, né? Você lembra a coisa simples, os celulares, eu não sou tão velho assim, mas quem lembra daqueles celulares da Ericsson, que eram bem grandes, brincava até que diziam que era o tijolão, né? O famoso tijolão. E hoje os celulares estão cada vez menores e com recursos assim incríveis, né? Incríveis. Quem teve um tijolão daquele da Ericsson? Eu não tive não, mas a mamãe teve. Aqueles que uns quase 40 anos atrás. Nossa, uns 30 anos atrás, mais ou menos. Tinha um Mob, né? Quem lembra do Mob também? Tinha um Mob, eu lembro do Mob também. Olha, até evangelista nem teve, tá glória. Bom, da economia nacional para a economia mundial, ou seja, quando dá um problema na economia no país, automaticamente afeta outros países. Né? Então você vê que nós somos cercados de mudanças sociais. Então vamos avançar aqui. Tendência para os fins dos dias, ou seja, para o fim de todas as coisas, que a Bíblia fala do fim de todas as coisas. Né? Desmonte do Estado, uma educação voltada para os interesses capitalistas do mercado. Lembrando aqui, né, quando a gente fala capitalista, a gente sabe que apesar do capitalismo e de qualquer sistema econômico ter os seus lados positivos, eles também têm seus lados negativos também. Acaba, às vezes, quem não sabe fazer bom uso do sistema no qual está, ele pode se perder, né? Independente do regime. O fim do Estado de Direito dos educadores, a lei de livre negociação, a desregularização dos movimentos sociais, enfim. Então você vê que existem tendências que estão, digamos assim, ligadas ao fim de todas as coisas. Eu até arrisco aqui a dizer, isso é uma coisa minha, que essas tendências, elas sempre acontecem em todas as gerações. Talvez algumas mais acentuadas, ou com algum, digamos assim, uma tendência a se chegar, mas eu creio que toda geração ela vive um prenúncio do fim. Por exemplo, na questão do estudo das últimas coisas, às vezes é um pouco confuso entender um pouco a escatologia, porque os apóstolos, quando falavam do fim dos dias, eles falavam sobre duas perspectivas. Uma, que ela poderia acontecer o fim dos dias em um tempo muito distante, talvez no qual eles nem mesmo estariam, mas ao mesmo tempo eles passavam a ideia de ser algo iminente. Por isso que surgem os debates nas questões escatológicas em relação ao fim, porque você precisa ter isso em mente. Por exemplo, hoje, a gente tem essa perspectiva de que é algo, parece que é muito futuro ainda, talvez em gerações e gerações que vão até passar da nossa e muito, mas ao mesmo tempo nós temos uma impressão que pode acontecer a qualquer momento. Então esse que é o mistério da escatologia do fim dos tempos, que ela nos dá um anseio iminente, mas também nos dá uma perspectiva, muitas vezes, de ser algo muito distante. Mas independente do que sentimos, o fato é que vai acontecer. E se um dia nós partirmos, e isso vai acontecer com todos nós que estamos aqui, um dia nós vamos partir, estar preparados, né, para esse encontro. Bom, e aqui aquilo que nós falamos nos primeiros dias sobre a demolição do homem, isso aqui é uma base mais científica e fenomenológica do que o homem está enfrentando. Então, o homem está enfrentando uma demolição, segundo o teórico Rollo May, me fugiu agora a memória, mais um teórico que o apóstolo se baseou, né, a sua ideia, Corinth Lawrence, lembrei agora, Corinth Lawrence, que falou sobre a demolição do homem.
Ou seja, ele fala que o homem, devido a tantos problemas que a sociedade está, digamos assim, mudando, ele acaba se demolindo, ou seja, os problemas sociais, as mudanças sociais, as mudanças das boas tradições, na verdade, está demolindo o homem, está implodindo o homem, né? E explodindo o homem de todas as maneiras que você pode imaginar, como, por exemplo, o mal-estar da cultura, da permissividade e da licenciosidade dos costumes morais, falhas no comportamento que perderam o sentido original, o desencaminhamento do espírito humano, a imposição do sistema tecnocrático que desumaniza, a cultura de pobreza, o abandono e a exclusão social, a hegemonia, a hegemonia das políticas econômicas, a busca insaciável pelo poder através da política. Isso é um fato, né? Você vê que um político, quando entra, você percebe que lá no fundo ele não tem compromisso de fato com a sociedade, ele está em busca de poder, ele está em busca de, de fazer o seu, entendeu? E lutar pela sociedade. Praticamente são pouquíssimos que pensam nisso. O desmonte do Estado, o desmonte da família, dos princípios, dos valores éticos e morais, isso aqui é um fato. Então você vê que todas essas mudanças, elas estão, digamos assim, destruindo o homem, não é verdade? Tranquilo? Quem lembra disso que nós falamos aqui sobre a demolição do homem? Dá um ok aí, quem lembra? Bom, aí nós temos aqui os desafios do adoecimento social, a ansiedade, que é a doença do século XXI, não é verdade? Quantas pessoas estão aí ansiosas, quantos problemas nós podemos ver. E Jesus já nos alertava, né, sobre esse problema há 2000 anos, quando ele dizia, não andais ansiosos por coisa alguma, né? Mas, e ele faz uma comparação, né, daquele que confia de fato e tem fé em Deus, lembrando que essa fé não é alguém que fica estático, mas alguém que se move numa convicção e numa esperança em Deus, ele é suprido. E Jesus faz uma comparação com as aves que não plantam, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai, o vosso Pai, cuida, né? Ele fala, não valeis vós muito mais, né, do que elas. Então já é um problema que, olha, eu acho que a ansiedade sempre ocorreu, né? Eu acho que no século XXI, devido a tantos problemas, eu acho que ficou mais acentuado, virou uma doença mesmo. Tem, por exemplo, a SPA, que é uma síndrome que foi descoberta, que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Ou seja, a pessoa fica pensando e sobrecarrega a mente com tantos problemas, né? Olha aí, o pastor Teresa está relatando que uma discípula tinha. Então, assim, é um problema muito sério. Então, nós estamos vendo que a sociedade, queridos, está doente. E eu e você somos os grandes, digamos assim, agentes para sermos usados por Deus para mudar esse quadro, né, pelo poder do Evangelho. Então, a ciência comprova que a sociedade está doente, não é verdade? Consumismo e luta para ter, ou seja, as pessoas elas querem ter, mas não se preocupam em ser, né? Quando eu não me preocupo em ser, eu vou ficar doente, porque eu vou ficar buscando, sabe, lutando para ter algo que eu não vou conseguir muitas vezes, porque para me ter, eu preciso ser. Então, enquanto eu estou preocupado em ter, em detrimento do ser, eu nunca vou ter. E aquilo que eu venho a ter, eu vou perder depois. E aí vai me gerar ainda mais o quê? Ansiedade, não é verdade? Perda do senso do self. O que é o senso do self? A palavra self, em inglês, é a palavra si mesmo, de si mesmo. Então você perde o senso de quem você é. Nossa, perder isso aí, queridos, é complicado. É aquilo que o Bispo Carlos falou domingo, lá no Grande Vitória. É perder o propósito. Entendeu? Então, quando eu perco esse senso, queridos, é o fim do mundo, sabe? E as pessoas estão assim. Por quê? Porque elas estão ansiosas, elas estão preocupadas em ter, e aí elas vão perdendo o senso de si mesmas. Perda da comunicação,
perda do senso do trágico, ou seja, eu vi hoje uma notícia trágica e triste de uma jovem estudante de jornalismo, caloura lá da Universidade Federal do Piauí, que foi estuprada e depois foi estrangulada, né? Quebraram o pescoço da menina e ela morreu numa celebração lá. Né? E que celebração maldita, né? E que causa essas coisas assim macabras. E às vezes é tanto notícia desse tipo que a gente nem se escandaliza mais, a gente não chora. Uma notícia antigamente causava revolta numa sociedade inteira. Hoje não. É só mais um caso. Né? As pessoas ridicularizam, por exemplo, até, né, tem aquele aqui em Manaus que fala CPF cancelado, aí todo mundo ri, né, todo mundo, sabe, se alegra. Ri, sabe, conta chacota. E eu tô só indo aqui que a bispa tá passando aqui, mas não é porque eu tô falando, não, é porque a bispa tá passando aqui. Então, assim, queridos, as pessoas perdem, né, esse senso do trágico. Então, isso é algo muito sério, né? A gente faz chacota com a desgraça do outro. Então, isso é muito, muito triste, né? É muito triste. Eu lembro que quando tínhamos uma notícia, né, trágica dessa, como eu estava falando, abalava toda uma cidade. Às vezes causava um tumulto na cidade, às vezes a própria cidade queria fazer vingança contra aquilo que acontecia. Só que é tanta desgraça que está acontecendo que é só mais um. A gente não consegue nem orar por tudo isso. Olha aí a pastora Michele compartilhando aí hoje, uma jovem se jogou do quarto andar. Meu Deus. É muito triste, queridos, é muito triste, é muito triste. Muito triste mesmo. E aí a perda dos valores. Isso aqui é muito sério. Ou seja, olha uma perda de valor que está acontecendo. A pessoa nasce homem e ela não valoriza ter nascido homem, quer ser mulher. E vice-versa, a menina nasce mulher, não valoriza, né, a bênção de ter nascido mulher, e aí quer ser homem. E o mais trágico ainda, o cara nasce homem, ele fala, não sou homem, não sou mulher. Então, assim, é uma perda de valores, de sentido. Né? Então, a sociedade está doente. E nós somos os médicos para dar o diagnóstico. Né? E os pecados do homem civilizado, né? Superpovoamento urbano, devastação do espaço vital, morte do calor humano, ou seja, as pessoas agora com a tecnologia, elas não estão mais isoladas. Eu estava vendo um testemunho de um pastor que foi no Quênia. Ele contou que há uma igreja lá com 2.000 pessoas, no qual as crianças, elas lotam as salas para ouvir a palavra de Deus, né? Elas lotam ali para ouvir a palavra de Deus. E ele fazendo um contraste com o Brasil, como é difícil hoje levar as pessoas para a igreja, principalmente as crianças. Então, a tecnologia, queridos, tem isolado as pessoas e tem o quê? Assim, as pessoas não querem mais se relacionar. Aí usa até aquela desculpa, né? Cada um na sua casa. Não, a gente precisa estar próximos uns dos outros. Há uma questão de muita indiferença, né? Minha pastora Gilza, a senhora quer falar, minha pastora Gilza? Eu vi a sua mensagem aqui rapidinho que passou. Você quer compartilhar algo? Aí aqui tem também a decadência genética. Pode ficar à vontade. Desculpa, meu pastor. É só eu que estou informando que eu estou acompanhando com a pastora que meu celular carregou. Aí, tá. Pensar que tá acompanhando. Beleza, meu bispão. Obrigado por informar. Tranquilo. Senhor. E aí nós temos aqui a decadência genética, né? E a ruptura da tradição. Porque se você não tem uma tradição, tudo fica muito... sabe? Porque assim, você concorda comigo que as gerações, elas são o que traz equilíbrio para uma sociedade são as tradições, eu digo as boas tradições. Se não tiver o equilíbrio de boas tradições, a sociedade não se sustenta, né? Por exemplo, como é que você vai transmitir um remédio medicinal, ou melhor, natural, melhor dizendo, que fitoterápico, por exemplo, que beneficiou gerações passadas. Você já imaginou se toda geração ela tivesse que refazer tudo? Né? Não daria. Não subsistiria gerações. Então, a tradição ela é muito importante. Né? Tranquilo aí, queridos?
Tô tentando aqui avançar um pouco para a gente já finalizar aqui. Beleza? Ó, nós temos aqui os fundamentos da fé. Beleza. Opa, acabei de falar. A Amanda é a Amanda Rodê. Glória a Deus. Obrigado, Cris, pelo retorno. Ó, nós temos os fundamentos da fé e ciência da missão, né? Que nós temos aqui, né? Russell, Heidegger. Ou seja, esses são princípios que nós vamos ver que alguns teóricos eles já sinalizam, né, os problemas que a sociedade está enfrentando e que ela precisa de uma cura, senão ela vai se destruir. Bom, e também nós temos aqui alguns fundamentos, o Carl Rogers que diz, e o tornar-se pessoa, o Abraham Maslow, que fez aquela pirâmide de Maslow, né, que é bem conhecida, a tendência de autoatualização, regeneração como sinônimo de inclusão social, de ajustamento individual, ou seja, se eu não tiver mudanças de atitudes e habilidades para lidar, eu não vou conseguir sobreviver, né, na sociedade. A novidade de vida e vida abundante, como adoção de qualidade de vida e habilidades para viver, e o novo nascimento como adoção da cognição social, ou seja, eu tenho uma nova mentalidade do que eu sou também dentro da sociedade, né? Aqui já falando mais num aspecto mais científico, dentro das ciências sociais, digamos assim. Vamos avançar aqui. Discipular de educação, educação para a emancipação social, educação para a transformação, educação para a formação, educação para a liberdade, aqui não libertária, não como na tendência pedagógica, né, porque a libertária seria na verdade, seria quase uma anarquia, mas não é nesse sentido que está colocado aqui, tá bom? Só para não confundir com a tendência pedagógica libertária, que ela existe, não tem nada a ver, só uma educação que liberta de situações que nos aprisionam, podemos dizer assim, esse é o sentido melhor. E uma educação inclusiva, aqui realmente já no sentido mais social, onde a educação, ela inclui as pessoas, ela é inclusiva. Você pode ver que na igreja, tem as pessoas que, às vezes, de uma situação mais assim, vulnerável, na igreja ela tem a oportunidade de ascender para uma novidade de vida, para uma vida social melhor, né? Ok, vamos lá, vamos já para caminhar para finalizar aqui, olha só. A missão, ela tem 7 passos, e depois um resumo de 3 aqui que eu resumir. 7 passos, melhor dizendo, missionários para a reconstrução do homem. Primeiro, evangelizar. E o que está incluído nessa evangelização? Quais são os pontos, né? A tarefa dos ministradores, que são discipuladores no evangelismo pessoal e nos NEFs. Ou seja, a primeira etapa é evangelizar. Sempre tem em mente que eu e você fomos chamados para evangelização. Nós temos essa missão de evangelizar, ou seja, anunciar as boas novas. E a partir desse processo de evangelizar, nós vamos trabalhar o ganhar, que é a subsequente conquista para a salvação do homem demolido pelo pecado, né? E o terceiro passo, tratar dessa pessoa, porque o evangelizar é para aqueles que precisam de salvação, e quem precisa é o homem que está no pecado, ou seja, para todos, né? Que não conhece o Senhor. E aí o pecado, ele causa doenças, né? Causa traumas, e você vai tratar desses problemas. Ou seja, é a cura. É trabalhar a cura, é trabalhar os problemas emocionais, os problemas psicológicos, os problemas espirituais, os problemas familiares, ajudar as pessoas, né, a enfrentar. A terceira tarefa para curar as feridas da alma, física e profissional, familiar, que foram arruinadas pelo inimigo, né? Tranquilo? Até aqui? Beleza? Aí nós temos aí, dentro disso aqui, eu chamo tudo isso aqui, em parte, é discipular, tá bom? E aí o discipular aqui, na verdade, já vai ser o propriamente dito, e transmitir os ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus, mostrar como que é a vida espiritual. E aí, a partir disso, você vai consolidar. Seria o 5º degrau, que definitivamente
para que definitivamente o novo convertido se firme nos caminhos do Senhor. Então, ó, olha aqui, muita calma aqui nessa hora aqui, ó. Às vezes a gente trabalha muito bem até o ponto 4 aqui, ó. Ou tem pessoas que não entendem esse processo aqui, ó. Elas só sabem evangelizar. Eu conheço líderes, inclusive na missão eu observo, que eles são muito bons para evangelizar, mas eles não sabem tratar e nem discipular. Tem outros que eu observo que eles não sabem evangelizar, mas eles sabem muito bem tratar e discipular. Então, o ideal é que nós possamos aprender a trabalhar todos esses passos. Tranquilo? Bom, aí nós temos aqui o 6º passo, que é capacitar, que é aqui preparar. Aquilo que até o pastor William, acho que nós falamos, né, para o pastor, algo parecido, na semana passada, né, bispo? Na semana passada, sobre esse ponto aqui, ó. Tá? Então, capacitar, preparar o novo convertido numa profissão, para a sua inclusão social, ó. Tá vendo? O apóstolo, ele pensa muito também na formação profissional, tá? Dessa pessoa também, ou teológica também, ou prepará-lo para o ministério, tá bom? Então, assim, ó, vocês precisam decorar isso aqui, ó, tá? Nós podemos criar aqui uma sigla, vamos lá, chamar a Jéssica aí, Jéssica Araújo, que ela tá com a mente fresquinha, né? É estudante e tal. Então, Jéssica, me ajuda aqui a criar uma sigla para a gente gravar esses 7 passos. E aí, o último passo é aqui o enviar, ó, que é o passo em que o novo homem irá reproduzir e transferir o mesmo nível de unção que ele foi formado para outros no processo de colheita de almas. Então, nós podíamos criarmos aqui a sigla, ó, EGTDCCE. Será que dá para criar Ó, me ajuda aí, gente. Vamos lá. Eu criei aqui um resumo dessa sigla, seria o ED, ó. Evangelizar, discipular e enviar. Lembrando que dentro do discipular está o ganhar, aliás, está o ganhar e o tratar, ok? E o enviar está o consolidar e o capacitar. Tranquilo? Então fica mais fácil o ED aí, né? Resumindo. Só que você precisa memorizar esses passos aqui, ó. Eu conheço muitos líderes e discípulos de muitos líderes que eles foram até consolidados, mas não foram capacitados. Alguns foram até discipulados, foram curados, eles até receberam aqui, né, boa parte da vida de Cristo, mas eles não foram ainda totalmente consolidados. Tem alguma coisa aqui que ainda está empatando. É até contraditório, porque se você tratou, consequentemente ele vai se deixar ser discipulado. Ó, olha que coisa interessante. Eu conheço pessoas que elas pararam aqui no 4º ponto, porque aqui no 3º ainda tem áreas que elas não se deixam ser tratadas. E aqui é um desafio para o discipulador. Ainda tem coisas que ainda estão ali, ainda atrapalhando, na vida financeira, é um trauma, é alguma coisa ali que ainda está com problema, entendeu? E aí, se não é tratado, ele não trabalha bem o tratar. E aí, para chegar aqui nesse 7º passo aqui, ó, ele fica travado. Aí você fica com... É claro que isso aqui não é um processo automático, né? Que eles levam tempo, pode levar anos, pode levar até décadas, tá bom? Mas tem pessoas que em um mês, talvez você trabalha tudo isso, tem pessoas que em 3 meses você trabalha tudo isso, tem pessoas que em 6 meses, tem pessoas que em 1 ano, em 3 anos, em 10 anos, até ela chegar aqui, ó. É assim, irmão, as pessoas, elas não são um produto que você põe na esteira de produção e pô, você já está pronto. É um longo processo, o discipulado é um trabalho árduo. Não sou eu que estou falando isso, mas grandes pregadores falaram isso. Ganhar dizem até fácil ganhar, só que o discipulado leva a vida inteira. Só para você ter ideia, você mesmo que está ouvindo aqui essa palavra, você ainda está sendo tratado por Deus. Queridos, e é aqui que eu falo que é o nosso problema. A gente recebeu talvez uma herança pentecostal muito defasada, que ela não tem uma perspectiva discipular. Então nós estamos em contínuo tratamento. Todo dia. Todo dia Deus está nos podando. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Então, ele vai lá e poda, e as coisas que nós passamos aqui na nossa vida, estamos sendo podados pelo Senhor para melhorar.
para darmos ainda mais frutos. Por isso nós temos que entender o trabalhar do Senhor. Tá tranquilo aqui, queridos, esse ponto aqui? Ficou claro, assim? Vocês conseguem trabalhar? Queria perguntar de vocês tinham ideia desses passos aqui? Ou é a primeira vez que eu aposto agora que realmente eu estou entendendo, eu não tinha essa visão? Quem que pode comentar algo? Aqui não tenha vergonha não, nós estamos aqui para aprender. Mas você precisa ter isso aqui em mente, tá bom? Beleza, perfeito. Ó, isso aqui a gente precisa, sabe, entender de uma forma muito clara, tá? É claro que às vezes alguns pontos aqui, eles podem, não é uma sequência como uma, digamos assim, claro que em parte é uma sequência, eu quero dizer, mas assim, alguns pontos você pode trabalhar de forma alternada, mas esses passos devem existir. É claro que não tem, meu Deus, é um desastre você enviar uma pessoa sem ter tratado. Não é verdade, minha apóstola? Como é que eu vou enviar uma pessoa para ela ser um ganhador de vida? Já, talvez, irmãos, ela tem vontade, ela tem um monte de coisa, mas é um estrago. Porque ela é cheia de feridas. É verdade, meu pastor, é verdade. Então, assim, querido, isso aqui é muito importante. E, isso aqui eu até desafio você a imprimir, colocar no quadro, sabe, da igreja, fazer um banner. Eu descobri agora que a Meca, aqui no final da Pará, né, no Vira Alves, que faz o banner a R$30. Você pode fazer no próprio Canva e jogar lá e fazer por mensagem mesmo, paga por Pix, depois você vai pegar. Acabei de fazer os 2 banners para a igreja lá, para colocar um mural de oração e é horário dos cultos, para ficar em frente da igreja, porque tem que ter o horário de cultos em frente da igreja. Às vezes a pessoa ela quer passar, sabe, até tá passando em frente da igreja, mas não sabe os horários de culto, né? Vou passar minha pastora também. Você pode mandar aí, tá, a mensagem para mim, queridos, me lembrando que eu mando para vocês, tá? Sem problema. Tranquilo, queridos? Ficou claro aqui? Deu para entender a importância desse ponto, tá? Ó, discipulado para habilidade de vidas, ó. Por que olha, irmãos, a visão da missão é tremenda. Se você estiver entendendo aqui, olha como tudo se encaixa, minha apóstola. Por que você precisa ser discipulado pelo Senhor todos os dias, você, e os nossos discípulos precisam ser discipulados? Porque, olha só, ele vive em sociedade, e para viver em sociedade, você tem que ter habilidades espirituais. Olha só, se você não for discipulado, como é que você vai comunicar e ter habilidades interpessoais? Como é que você vai gerenciar conflitos? Você não vai gerenciar conflito nem dentro da sua casa. É briga por cima de briga. Pode ter o desentendimento? Acontece, claro que às vezes tem. Só que ele tem que ser gerenciado. E são essas habilidades que o Espírito e o discipulado nos dão que vão nos fazer com que nós possamos viver bem em sociedade. Viver bem no trabalho, ter um bom relacionamento com os clientes, ter um bom relacionamento com o chefe, ter bom relacionamento na igreja, em todo lugar. Nós somos seres sociais. E essas habilidades é que vão nos fazer viver em sociedade. Não é verdade? Contribuição. Como é que você vai contribuir se você não tem valores dentro de si? É aquilo que os coaches chamam, né, de reprogramação de crenças. É basicamente isso. Tem muito a ver com isso. Cooperação, pensamento criativo. Você não desenvolveu nenhuma habilidade. Como é que você vai ter insights para visão, entende? Então eu preciso ser discipulado. Amém? E isso é a visão do reino, porque como é que o reino vai vir se dentro do reino não tem uma pessoa que não quer viver o perdão? Entendeu? Então esse é o caminho. Tranquilo, queridos? Vocês estão vendo aí como a visão da missão é tremenda, ela se encaixa como uma luva dentro, de um modo geral, os pontos que são fundamentais para a nossa vida. Olha só, quais são os resultados da habilidade de vida? Pensamento crítico, habilidade de identificação, né? Gerenciamento de emoções. Ó. Você sabia que nós temos muitos problemas nessa área? É aquilo que nós chamamos de inteligência espiritual. Se eu não sei, meu Deus, lidar com as pessoas, tem pessoas que não sabem lidar com as pessoas, elas fogem das pessoas. Ela prefere se isolar do que se relacionar, porque não tem gerenciamento das emoções. Ela não suporta ouvir uma crítica. Querido, eu digo lá na congregação com os nossos líderes,
Nós que somos líderes, bem-vindo ao mundo de críticas. Nós fomos chamados também para suportar críticas. Mas é aquilo que eu sempre bato na tecla. Se você está sendo criticado por algo de errado que você está fazendo, receba e seja humilde. Agora, se você está sendo criticado por estar fazendo o que é certo, glorifique a Deus e descanse, né? Que Deus vai te honrar. Já finalizando, poxa, eu não quero passar, mas eu preciso concluir isso aqui. Vida abundante, respeito por si próprio e pelos outros, né? Responsabilidade, autoconfiança. Olha como a vida de discipulado muda a vida das pessoas, né? Discipulado no processo de ensino-aprendizagem, olha só. Aprendendo a conhecer os fundamentos espirituais, combinando uma cultura geral suficiente, vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade, um pequeno número de matérias, o que significa aprender, a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação cristã ao longo de toda a vida. Então, sabe, é muito tremendo essa visão aqui, é muito tremendo. É integral aqui, sabe? É espiritual, é social, é fantástico. Não somente para adquirir uma qualificação profissional, mas, olha, mais de uma maneira mais ampla, competência, que tomem, que tornem, né? Deixa eu corrigir aqui, tornem, para digitação, tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações de trabalhar em equipe, mas também aprender a fazer no âmbito das diversidades de experiências. Então, é tremendo, tremendo. Aprender a conviver de forma sadia, ó. A gente precisa aprender a viver de forma sadia. Ó, aqui em frente de casa, a vizinha aqui veio um dia me afrontar. E aí quase eu vou pra carne, mas eu falei, não, eu preciso dar um pescoção nela. Não, tô brincando, eu preciso dar um bom testemunho. Eu preciso pegar... eu preciso colocar, né, inteligência emocional, né? Sabe? Então, é claro que ninguém é perfeito, a gente é tentado, mas a gente precisa lembrar dos nossos valores, né? Aprender a ser perfeito, né? Jesus ensinou, né? Sejam vós perfeitos como perfeito é vosso Pai. Claro que perfeito não é no sentido absolutista. O perfeito aqui é no sentido de você ter boas atitudes, né? Para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir cada vez melhor, cada vez melhor capacidade de autonomia, de discernimento, e assim sucessivamente. Que eu já vou finalizar o caminho final, falta só um pouquinho. Conceito de qualidade de vida na missão, através da obra salvífica de Jesus Cristo, vivendo ela pela fé, através da obra reestruturadora da personalidade com o fruto do Espírito Santo. Ó, isso aqui, queridos, a nossa apóstola sempre ministra. Irmãos, como é lindo falar sobre a personalidade restaurada no fruto do Espírito Santo. Agora é um desafio para todos nós. Eu falava hoje para um discípulo que nós fomos visitar, um líder também que é um discípulo, que a melhor coisa é nós darmos a nossa face, né, para as situações. Por exemplo, às vezes as pessoas gritam com cada um de nós por alguma situação, ou podem vir a gritar. A melhor coisa é nós nos calarmos. Porque se a gente bate na mesma ignorância que a outra pessoa, a gente fica mal vista pela outra pessoa também, que nós falamos, a pessoa é tão ignorante como eu. Mas quando você se cala e dá o silêncio, muitas vezes, o silêncio de amor, não é silêncio e calar, falando, com o coração, sabe, com raiva, dizendo assim, tu me paga, tu vai ver, Deus vai te pegar. Não, você se cala em amor, porque você tem misericórdia, e nós devemos ter misericórdia, e a pessoa vai ficar envergonhada. Farte-lhe, né, diz a palavra, de afronta, diz lá o livro de Lamentações, né? Acho que é Jeremias 3:21, depois você lê, Lamentações 3:21, que é uma ponte para aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos, o manso é aquele que dá a outra face. Bom, através da regeneração do novo nascimento em Jesus Cristo, através da posse das promessas de Deus na nova vida em Cristo Jesus. Amém? Códigos de qualidade de vida, olha, isso aqui é tremendo, domínio sobre as obras do mal, capacidade de resolver problemas existenciais, capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações surpreendentes da vida, capacidade de compreender e atuar em seu entorno social na evangelização. Estilo de vida do discípulo da massa, receber criticamente os meios de comunicação, né, as notícias, saber analisar, capacidade de localizar, acessar,
a adoção de uma vida devocional, ó, de permanente estado de oração, ou seja, orar e ler a palavra deve ser um estilo de vida, aquilo. A gente não deve nem estar incentivando, né? Mas isso já deveria existir em cada um de nós, mas a gente ainda tem que estar sempre batendo na tecla, para líderes ainda, meu irmão, já leu a Bíblia toda? Não, ainda não. Sabe, a pessoa ela não tem a noção, mas por quê? Porque lá naqueles 7 passos, talvez eu e você falhamos com esse líder. Não é verdade? Nós temos que estar atentos. Nós precisamos trabalhar a cura dos nossos discípulos. Eu e a bispa, a gente não abre mão disso, de trabalhar a cura no coração dos discípulos. Às vezes, eu acho que alguns podem até dizer aqui, até rir. Se rir, eu sei que vai estar dizendo assim. Nós somos até um pouco chatos nesse sentido. É claro que eu até falo para a bispa, amor, a gente cobra agora, fala, mas a gente também deixa Deus trabalhar, porque para a gente não se tornar uma pessoa chata demais também. Até intromissora na vida do outro, né? Se você já aconselhou, já mostrou, já teve aquele papo bem legal, deixa Deus trabalhar, continue orando. Mas a gente é um pouco chato, porque a gente sabe que tem situações que a pessoa precisa mudar, senão a vida dela não vai ser transformada, né? Bom, trabalhar efetivamente para ganhar sua família, né? Ou seja, o discípulo que ama o Senhor, ele tem que pensar na sua família, né? Ele tem que pensar em ganhar sua família para Jesus, amém? Caminhar na visão, ó, isso aqui é importante, ó, caminhar na visão máxima como discípulo fiel, aliançado com o propósito do ministério, né? Eu falando de coisas mais práticas aqui, se você faz parte da missão, honre seu ministério, honre a logo do seu ministério, você tem um ministério tremendo. Eu digo para você, eu ainda não vi, poucos são os ministérios que têm uma visão arrojada como a missão tem. Eu falei arrojada, os irmãos falaram, que o pastor usa esse termo, o pastor Denildo, né? Então, assim, é uma visão de vanguarda, que ela resgata valores atuais e os valores primordiais do reino dos céus, e faz uma grande integração junto com a ciência social, né? Bom, possui uma visão global do reino de Deus, sendo indissolúvel na visão Márcio Brasil. Amém? Metas permanentes, né, que a apóstola até colocou no nosso boletim, que cada discípulo ele tem que ser um evangelista, que cada evangelista ele tem que ministrar as vidas, cada ministrador ele é um multiplicador, por isso que você deve desejar multiplicar o seu nefe, os seus discípulos, tá bom? Cada multiplicador com uma visão de águia, visão de reino, cada multiplicador um ganhador de almas, cada multiplicador cheio do Espírito Santo, e cada multiplicador vivenciando uma unção sem limites. Amém? Protagonismo da geração sem fronteiras, a palavra protagonismo vem do grego proto, quer dizer primeiro, né? Protagonismo da Marta designa a participação dessa geração sem fronteiras atuando como parte da solução, ok? E não do problema, você tem que ser solução, né? Onde você está. Amém? Na sua família, no seu trabalho. Você tem que ter o pensamento que você não é mais um ali. Você tem que ser parte da solução. Amém? E vivendo uma unção que Deus nos dá, queridos. A unção de unção, poder, fogo e glória, né? Reinando com Cristo ainda em vida. Você não vai reinar com Cristo só depois que você morrer e estiver lá no céu. Não, você vai reinar com Cristo em vida. Amém? E o último slide aqui. Unção das 7... excelência de Deus para a liderança máxima. Primeiro, será como árvore plantada junto à corrente de águas que dá seu fruto na estação própria. Amém? Peraí, fechei aqui, peraí, voltei. Tudo quanto fizer prosperará. Tome posse, estou profetizando. Ó. Não tem do que se envergonhar. Amém? Que maneja bem a palavra do Senhor. Desenvolve com perfeição todos os frutos do Espírito Santo, diga amém. Adota os dons espirituais como ferramentas para o trabalho de Deus. Você não faz a obra de Deus na carne, você faz pelo poder do Espírito. Terá sempre unção dobrada do Espírito Santo. Amém, queridos? E aqui nós finalizamos a origem, a visão, o propósito da missão apostólica sem fronteiras. E eu espero que você tenha se animado. Se você quiser que eu mande essa apresentação, eu vou salvar, vou mandar. Ou melhor, vou fazer melhor, vou mandar nos grupos da missão para você ler, para você estudar, para você meditar.
para você imprimir, fazer algum slide dessa apresentação, para você fazer um banner, para colocar na sua congregação. Então, queridos, é fantástico. Diga, é fantástico essa visão. Diga, é sobrenatural essa visão. Diga, eu faço parte de uma visão de vanguarda. Amém. Então, quando o apóstolo falava, né, isso aqui, meu apóstolo, não sei se a senhora lembra, os olhos brilhavam, como ele dizia, né? Eu estava pregando sobre a visão, falava do reino de Deus, e eu via os olhinhos ali piscando, brilhando, né? Então, é uma visão que vem do coração de Deus. Amém, queridos? É uma visão que vem do coração de Deus. Tá bom? Queridos, alguém tem uma pergunta? Alguém quer finalizar falando algo para nós orarmos assim e finalizarmos nessa noite?